Chileiro, a gente tem uma decisão, aliás, a gente noticiou aqui agora há pouco, mas eu até disse que você iria comentar. O Comitê Judiciário da Câmara, no Congresso americano, que equivale à Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto que vai ter que tramitar, naturalmente, para barrar a entrada de pessoas na verdade, é um projeto que eles chamam de um projeto anti-censura, né? Contra os censores. E, evidentemente, a cobertura no Brasil foi uma cobertura importante, porque envolve um nome que é o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, obviamente, eles não falam o nome do ministro Alexandre de Moraes, o projeto não é um projeto para Alexandre de Moraes, mas tem uma discussão envolvendo o Alexandre de Moraes, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a ponto do governo brasileiro ter se manifestado. Eu queria te ouvir sobre como você enxerga esse projeto, qual a importância disso, qual o recado que isso dá e as consequências para o Brasil, né? Tudo bem, Neg? Tudo bem, Sandro, Débora? Olha, primeiro, eu assisti lá boa parte da sessão, porque é transmitido, então tem a gravação, foi no Comitê Judiciário, conforme tu disseste. Foi uma discussão, em primeiro lugar, em boa medida bipartisan, como eles chamam nos Estados Unidos, né, com concordância do partido, proposição do Partido Republicano, mas concordância do deputado James Raskin, né, que é de Maryland, do Partido Democrata. Né. Então, a primeira notícia que a gente viu circular no Brasil, quer dizer, eu acho até engraçado como parte da nossa imprensa, nossa opinião, enfim, ilustrada, virou muito partidária, né? Como se houvesse uma articulação. Cheguei a ler até assim, a articulação dos bolsonaristas com o Trump, com uma conspiração internacional. As pessoas esquecem que lá existe uma coisa chamada primeira emenda, tem a Constituição, a primeira emenda da Constituição americana, que é do Bill of Rights americana, de 1791, James Madison, né? Isso vem com decisões ao longo de mais de 230 anos, aí, então, quer dizer, quando chega numa comissão como essa, houve lá um processo por parte do Rumble, né, da plataforma Rumble, da True Media, contra a última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Então era a liberação de dados lá do Alan dos Santos. Alan dos Santos é um cidadão brasileiro, não entra no mérito, né? Quem gosta, quem não gosta, aqui é uma questão de direitos, é uma questão formal, uma questão constitucional. Ele é tratado lá, ele é considerado lá como um dissidente político. Né? Os Estados Unidos não reconhecem os crimes chamados crimes de opinião, delitos de opinião. Inclusive, há tempos atrás foi recusada a extradição do Alan dos Santos, exatamente porque na expressão dos funcionários americanos, pode ser boquirroto, pode ser mal educado, pode ser radical, mas é just words, apenas palavras, e palavras não são crimes por causa que exatamente se protege a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Né? Então o que o comitê decidiu, e agora vai plenário, diz o seguinte: olha, os Estados Unidos não vão se envolver na forma como os outros países lidam com liberdade de expressão. Se quiser impor ditadura, bom, é um problema de cada país, né? Se quiser impor censura prévia, quiser bloquear o Twitter inteiro, o Facebook, a Rumble, etc., impor censura prévia, isso é uma decisão de cada país. Isso é uma decisão de cada país. Agora, quem impor esse tipo de medida, quem praticar esse tipo de censura, né, não vai mais, quer dizer, vai sofrer sanções nos Estados Unidos. Né? Se quiser adentrar ao território americano, eventualmente vai constar lá numa lista, enfim, de pessoas que agrediram princípios da liberdade de expressão, que censuraram empresas americanas, cidadãos americanos, enfim, e essas pessoas, quando forem pedir o visto lá no consulado americano, ou quando forem entrar num aeroporto americano, não vão ser autorizados, gentilmente serão convidados a se retirar do país. E isto, entre outras sanções, que digam respeito à relação dessas pessoas que impuserem medidas de censura nos Estados Unidos. Isso é uma forma dos Estados Unidos defenderem um princípio básico para os seus cidadãos e para as suas empresas, que é a liberdade de expressão, tal e qual definida na Constituição Americana, a primeira emenda, e tal qual, digamos assim, decidida ao longo de gerações e gerações pela Suprema Corte Americana. Isso, quer dizer, a primeira emenda ela foi sendo aperfeiçoada, detalhada, etc.,
em gerações, por casos e mais casos. Existe uma biblioteca inteira de casos relativos à primeira emenda na Suprema Corte americana. Nos Estados Unidos, para resumir, quer dizer, isto, Noineg, eu acho que Sandro e Débora, nós temos aqui um conflito entre duas culturas políticas e culturas jurídicas no trato da liberdade de expressão. De uma maneira muito geral, os Estados Unidos, eles protegem qualquer opinião que não represente o que se chama um risco real e imediato, clear and present danger. Então, ideias, por mais absurdas, bizarras, agressivas que sejam, são livres no debate público. O que você não pode é ter a ameaça direta, o clear, o claro e presente, present danger, o risco claro e real. Então é isso. No Brasil, a Constituição brasileira também protege a liberdade de expressão, também proíbe a censura prévia, mas ela é praticada. Para deixar claro isso, o que é a censura prévia? Não é você retirar esta ou aquela postagem que eventualmente seja criminosa, seja por decisão judicial, como está no Marco Civil da Internet. É você tirar uma pessoa, banir da internet uma pessoa para o futuro, de forma que ela não possa se expressar no futuro com observações, com opiniões, com postagens que ela ainda não fez. Isso fica prévio, você censura previamente o indivíduo. Isso é proibido no Brasil, mas é praticado. No fundo, olha, a minha visão sobre isso, Noineg, Sandro e Débora, é muito simples. Quer dizer, eu acho que não é um problema do governo americano. O governo americano pode colocar suas notas, o Congresso pode definir os seus projetos. Nós tivemos recentemente a visita da OEA, essa missão da OEA, também investigando a liberdade de expressão no Brasil. Parece óbvio que nós temos um problema nesse tema da liberdade de expressão. Agora, a questão tem que ser resolvida aqui dentro. Quem tem que fazer a pergunta sobre, nós estamos, afinal de contas, praticando censura, especialmente censura prévia, somos nós brasileiros. Nós é que temos que resolver essa questão. Sim, até porque, como você bem colocou, eles vão se limitar a agir em cima das pessoas físicas que entenderem que praticam essa censura, mas no país onde ela está sendo discutida, ela sim é um assunto cotidiano e envolve a vida de toda a população. Lá não vai envolver. Isso que o governo americano não, né? Isso que o Congresso americano está discutindo. Fernando Schiller pensa Brasil, que agora volta quando, hein? Segunda de carnaval? Não acredito. Olha, sabe que eu sou tão fã do programa que eu acho que até no carnaval eu venho, né? Só me chamar aí que eu tô aí. Será que você é folião? Você é um folião que você sai na escola de samba? Como é que é esse negócio? Eu, em benefício do carnaval, vou em abstenção. Agora, gente, para quem não sabe, o Schiller é tão alto, mas tão alto, que se o Schiller fosse para Olinda, ele poderia ser um daqueles bonecos de Olinda, mas sem colocar nada. Ele é muito alto, gente. Ele vai competir com a altura do Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada tem 42 metros, Schiller. É um pouquinho mais baixo que você. Já defini, carnaval em Olinda. Valeu, Schiller. Obrigado. Um abração, bom carnaval. Obrigado, abraço.